Olá, vamos para mais um devocional no Evangelho de João, só que no dia de hoje vamos tratar tão somente da parte B do capítulo 1, que diz: E o Verbo estava com Deus. Porém, antes de iniciarmos o devocional, é importante fazermos uma leitura de todo o versículo 1, que diz: No início era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O tema que eu criei para me referenciar no devocional de hoje é: E o Verbo estava com Deus, que nada mais é do que uma repetição da parte B do versículo 1. Então, queridos, o apóstolo João, após afirmar a preexistência de Deus, ou melhor, a preexistência do Verbo de Deus, isto é, o Senhor Jesus, contrariando completamente os gnósticos, o apóstolo ele vai além e faz mais uma declaração que escandaliza não somente os gnósticos, como também judeus e todos os religiosos unitaristas. Presta bem atenção nesse termo. Nós vamos conhecer alguns termos aqui que é importante para a nossa compreensão. E um desses termos é unitarista. Mais embaixo, nós vamos conhecer o significado desse termo. Tá? Então, João ele diz que o Pai nunca esteve sozinho no seio da deidade. É uma revelação impactante, profunda e gloriosa, não somente para aquele tempo, como para os nossos dias. Ela foi tão essencial e necessária em época que João escreveu o Evangelho, como também é tão essencial e necessária dos nossos dias. Porque, meus amados, o que tem de crente com a cabeça confusa em relação ao ser de Deus não está no gibi. Por isso, nesse prólogo, nós vamos passar, né, por essas doutrinas maravilhosas, nós chamamos isso na teologia de teontologia, que é o estudo do ser de Deus e que vai ajudar os irmãos a ter uma compreensão melhor do ser de Deus, tá bom? Então João, ele faz essa afirmação que o Pai nunca esteve sozinho no seio da deidade. Deidade e divindade são palavras sinônimas, tá bom? Então, além de afirmar a relação íntima do Filho com o Pai desde toda a eternidade, o experiente apóstolo apresenta um dos atributos mais extraordinários de Deus, a aceidade. Então, um outro termo importante aí, aceidade, né? Então, o que quer dizer aceidade? Aceidade é o poder que Deus tem de autoexistir, isto é, a sua capacidade de existir por si próprio, não dependendo de nada e nem de ninguém fora de si mesmo para poder existir e se aprazer. Lá em Êxodo capítulo 3, naquela experiência de Moisés, lá no Monte Sinai, destaca exatamente isso quando Moisés perguntou o nome de Deus e Deus se revelou para ele como o grande eu sou. É aquele que tem vida em si próprio, aquele que é autoexistente. Lógico que, se formos refletir sobre essa palavra eu sou, principalmente a ligação que Jesus fez com aquele que se revelou a Moisés centenas de anos antes, nós vamos ficar aqui um bom tempo, mas a gente vai diluindo isso no nosso devocional, tá bom? Mas o que é importante para nós é conhecermos o significado do termo aceidade, que é a capacidade de Deus autoexistir. Então, querido, desde sempre, no seio da deidade, as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo estavam numa relação, primeiro, harmoniosa, deleitosa e satisfatória. A criação foi um ato deliberado de Deus, fruto da sua transbordante glória, graça, bondade e amor. Então jamais podemos entender que Deus decidiu criar tudo o que criou porque era portador de algum tipo de carência. Isso aí é absurdamente contrário às Escrituras.
tá bom? Então, Deus, ele resolve criar simplesmente porque assim ele desejou, assim ele quis. Ele não precisava criar para se engrandecer na criação. Ele não precisava criar porque ele estava solitário lá no início, né? Então nós vemos que Deus não poderia ser diferente, ele subsiste entre as pessoas. Ele é pleno, ele é completo, ele não tem carência de nada, ele não depende de nada. Então, a partir dos nossos devocionais, nós vamos conhecer cada vez mais esse Deus que se revelou a nós por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De início, nós vamos ver essa relação do Filho com o Pai, porque na época que João estava escrevendo, os gnósticos eles estavam confundindo a cabeça dos irmãos da igreja em relação à pessoa de Cristo. Então nós vamos conhecer um pouquinho a pessoa de Cristo e a relação dele com o Pai. O Espírito Santo também está implícito ali, porque o Espírito Santo é um vínculo que une a pessoa do Pai, do Filho com também o Espírito Santo. Mas no decorrer do nosso devocional, a pessoa do Espírito Santo também será inclusa nos nossos devocionais, tá bom? Como podemos perceber nesta breve introdução que fizemos, que o apóstolo João faz uma magnífica revelação do ser de Deus aos seus ouvintes, destacando os principais pontos. Primeiro, que o ser divino é habitado por uma pluralidade de pessoas, contrariando tanto os gnósticos como também os judeus que defendiam o unitarismo. Lembra que eu falei que nós conheceríamos melhor o significado da palavra unitarismo? Então, unitarismo ou unitaristas eram aqueles que acreditavam que Deus é um único ser. Até aí está tranquilo, nós estamos juntos. Mas os unitaristas também acreditavam que dentro do ser de Deus só existia uma pessoa, que era a pessoa do Pai. Então, quando o apóstolo João diz que o Senhor Jesus estava desde toda a eternidade numa íntima relação com Deus, face a face, pois este é o significado da preposição grega pros, que na nossa tradução está com, e que combinada dentro do versículo demonstra inequivocamente que Deus não estava solitário em seu ser. Então, a doutrina da Trindade, ela foi formulada no decorrer, né, de alguns séculos. Começou essa formulação lá no terceiro século e ela foi se desenvolvendo. E um grande contribuidor para que essa doutrina ela pudesse ser mais compreendida dentro de uma linguagem mais objetiva foi Gregório de Nazianzo. É lógico que lá no século, entre o século II e o século III, um homem chamado Tertuliano também ajudou muito, que ele veio oferecendo a linguagem persona para se referir às pessoas da Trindade. Só que na época de Tertuliano, a compreensão ainda estava bem embrionada, muito no início, né? Então ainda se estava formulando uma linguagem apropriada para poder falar acerca dessa doutrina. Mais para frente, na pessoa de Gregório de Nazianzo, que foi um grande capadócio que Deus usou muito para poder consumar completamente a vitória da ortodoxia contra o arianismo e o macedonismo, Gregório ele foi muito feliz na sua colocação nos termos que ele usou. E mais para frente, um outro homem também, ele deu continuidade. Entre o século IV e V, um homem chamado João Damasceno, foi um grande pregador do evangelho e um grande teólogo. Ele também contribuiu muito para a formação de uma linguagem apropriada para poder confeccionar essa doutrina da Trindade. E eles utilizaram o termo pericorese, um termo assim, é o mais aproximado
e mais eficaz que eu conheço, pelo menos que eu conheço. O significado dessa palavra pericorese é interpenetração ou coabitação, para se referir à íntima relação que as pessoas da Trindade elas estão envolvidas no seio da Deidade. Significa que o Pai está perfeitamente no Filho, o Filho no Pai e ambos no Espírito Santo, sem que as suas identidades, isso é muito importante, sem que as suas identidades individuais e pessoais sejam misturadas e anuladas. Então, o Pai não é o Filho não é o Pai e ambos não é o Espírito Santo. Porém, as três pessoas da Trindade subsistem dentro de um único ser divino. Então eu reconheço que a doutrina da Trindade é uma doutrina complexa e que não tem como homem poder comprová-la dentro de métodos racionais ou científicos. E todos que tentaram comprovar dentro desses meios aí se precipitaram para a heresia, como por exemplo, Sabélio, ele tentando defender o ser de Deus, ele cria uma doutrina chamada monarquianismo, e ele afirma que no ser de Deus não subsiste três pessoas, apenas Deus se manifestou de três maneiras. Uma hora pelo Pai, uma hora pelo Filho e uma hora através do Espírito Santo, que foi um erro grave combatido pela igreja. Depois veio um homem chamado Ário, que deu início ao movimento arianismo, que também, por não conhecer profundamente as escrituras e obscurecido pelas trevas, ele criou uma doutrina que afirmava que Cristo não compartilhava a mesma essência do Pai. E isso foi uma heresia muito combatida pela igreja e que trouxe muitos problemas. E depois disso levantou um homem chamado Macedônio, né? E ele criou um movimento chamado macedonismo, que entendia que o Espírito Santo não compartilhava da mesma essência do Pai, que era apenas aí uma força ativa, um poder que emanava do Pai. Então, todas essas doutrinas foram muito combatidas pela igreja no primeiro, segundo, terceiro e quarto século. Isso mostra também a dificuldade de se falar acerca da Trindade. Esta doutrina não se comprova racionalmente por métodos científicos, né? A doutrina da Trindade ela é aceita pela fé, porque as escrituras de Gênesis e Apocalipse fala acerca da Trindade. Então nós que somos cristãos, que amamos as escrituras, nós acreditamos na doutrina da Trindade por meio da iluminação do Espírito Santo e acreditando que a palavra de Deus ela é verdadeira e eficaz. E não porque podemos comprovar cientificamente ou por meio da razão, porque isso é absurdo, isso fere, a doutrina da Trindade ela agride a nossa razão humana, que é muito pequena, que é muito tacanha, para entender essas maravilhas, essas glórias que estão envolvidas no ser de Deus. Deixa eu só dar uma acertadinha aqui no meu esboço para a gente ir para o segundo ponto, né, que é importante também. O segundo ponto, o apóstolo João está confirmando a divindade do Filho da forma mais objetiva e gloriosa possível, pois tanto para os gnósticos como para os judeus, Deus jamais poderia ser ao menos contemplado por um simples mortal, quanto mais habitar com ele desde toda a eternidade. Tanto os gnósticos como os judeus não estavam errados nesta afirmação. Pois veja o que está escrito em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, Paulo, ele fala exatamente isso, que homem nenhum ele tem acesso a Deus,
dentro dessa perspectiva que João está apresentando a Jesus. Paulo diz o seguinte: o único acerca de Deus, Pai, né? O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Se de fato, queridos, Cristo fosse uma mera criatura, como afirmavam os gnósticos, jamais habitaria com o Pai desde toda a eternidade. Então, João aqui, né, nessa segundo ponto aqui, ele está afirmando como na primeira afirmação do versículo 1, quando ele diz que lá no início era o verbo, também na segunda afirmação que ele diz que o verbo estava com Deus, ele está afirmando categoricamente a divindade do Filho. Então, deixa eu dar mais uma passada aqui no esboço para a gente ver aí o terceiro ponto que nós podemos destacar nesse segundo, nessa segunda afirmação que João faz no versículo 1, que o Verbo estava com Deus. Terceiro, o apóstolo João está comunicando ao seu público que somente Cristo é o único que pode trazer informações seguras, fiéis e verdadeiras no tocante a Deus, pois habitou com ele desde toda a eternidade. Então, não há ninguém que possa trazer informações tão seguras e precisas acerca do Pai como Cristo. E foi exatamente isso que ele trouxe. Olha o que diz Hebreus, capítulo 1, que vai do versículo 1 ao 4. Vamos fazer essa leitura, que é importantíssimo para nós aqui neste momento. O autor de Hebreus diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, veja bem, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória. Nossa, não há dúvida acerca da divindade de Cristo. O autor de Hebreus está dizendo, ele é o resplendor da glória. Olha o que ele diz. E a expressão exata do seu ser. Exata, precisa do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Não há dúvida, as Escrituras estão harmonicamente afirmando a divindade de Jesus. Em João, capítulo 1, versículo 18, no último versículo do prólogo, o apóstolo João complementa o que nós estamos dizendo aqui. Ele fala o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus, ele está falando, ninguém jamais viu a Deus. Vamos dizer em relação ao Pai, em relação, né, a Deus. E ele complementa aqui, ele fala: o Deus unigênito acerca de Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, Jesus, ele ele é essa, né, alguns teólogos fala que ele é a hermenêutica de Deus, ou seja, ele revela, ele mostra, ele expressa Deus de uma maneira profunda, perfeita, que jamais nenhum outro homem que existiu antes, trouxe, expressou e revelou, né. Eu posso categoricamente dizer o seguinte, que nem Abraão, que foi chamado amigo de Deus, nem Moisés, com que o Senhor tratava face a face, nem qualquer outro personagem bíblico, ou até mesmo anjos, arcanjos, serafins e querubins puderam ver e expressar a glória divina em sua plenitude como Cristo, pois ele é o próprio Filho de Deus. Ele saiu das entranhas da divindade
tomou forma humana e revelou aquele que habita em luz inacessível a todos quanto receber. O Senhor Jesus foi bem claro a esse respeito em Mateus capítulo 11, versículo 27, que diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Assim diz o evangelista Mateus. Tá, para corrigir aqui, Mateus falando acerca de Jesus. Então não há dúvida acerca disso, as escrituras todas falam em alto e bom som, com letras garrafais, que Jesus, ele é Deus, né? E ainda bem, porque se ele não fosse, né, jamais estaria apto, como eu já disse anteriormente, para consumar o plano da salvação. Paulo diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, acho que não precisamos mais falar acerca disso. A divindade de Cristo já está comprovada. Ninguém foi como ele. 100% homem e 100% Deus. Se identificando completamente conosco. Vai até a cruz, se entrega e com seu próprio sangue expia o pecado do seu povo. Glória a Deus por isso. Querido, quarto e último ponto que eu quero destacar. O apóstolo João deixa bem claro que o Verbo não somente veio revelar ao Pai, como também inaugurar um caminho seguro e verdadeiro para que o homem pudesse ser reintroduzido à plena comunhão com Deus, ao qual perdera lá no Éden. É bom destacar que esta reintrodução envolve a encarnação de Cristo e sua morte expiatória naquela cruz, ao qual seria impossível. Então a gente tem que entender que a nossa redenção custou o sangue do Filho de Deus naquela cruz. Tá? Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus claramente diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na carta aos Hebreus, o autor inspiradamente diz: portanto, irmãos, teremos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, quando nós estamos em Cristo, nós podemos ter toda a certeza desse mundo que estamos que nós estamos seguros, porque a palavra de Deus nos dá toda a base e toda a certeza disso. Queridos, quais então são as lições práticas que eu sempre deixo claro que depois de uma exposição teológica, eu sempre destaco algumas lições práticas para podermos extrair para nossas vidas. A primeira lição é: todo o propósito da redenção e, consequentemente, sua consumação acontece fora da ingerência humana, na relação entre o pai e o filho. Então, isso nós podemos afirmar tranquilamente, né? Que todo o propósito da redenção está fora da ingerência humana, que isso é uma ação direta e eficaz entre as pessoas do Pai, do Filho, e eu também poderia acrescentar aqui, e se não acrescentasse eu estaria injusto, da pessoa do Espírito Santo. Todas as três pessoas estão envolvidas no propósito da criação, aquele belíssimo propósito aonde o Pai, por meio de Cristo, ele ordena, e o Espírito Santo que pairava sobre a face do abismo, ele trazia à realidade tudo que era ordenado por meio do Filho. Então, não somente essas três pessoas estavam junto lá no propósito da criação, como essas três pessoas estão envolvidas completamente no propósito da redenção, que para mim, eu falo para mim, é uma demonstração de poder e de sabedoria muito maior do que aconteceu lá no propósito da criação. Só no fato do Filho de Deus se fazer
carne, se fazer homem e ir até aquela cruz consumar todo o plano, isso é extraordinário. Eu já disse e volto a falar o que Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31, que Cristo é para o Pai redenção, justiça, santidade e sabedoria. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 10, para poder confirmar o que eu estou afirmando nessa primeira lição, diz que aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro pertence à salvação. E glória a Deus por isso. Já pensou que a salvação tivesse a cargo do homem? Seria algo inalcançável e jamais seria consumado. Mas quando diz que a salvação, ela pertence, quando fala a salvação pertence, né, é todo esse propósito, né, maravilhoso, magnífico, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, a gente relaxa, sabe que está em boas mãos, que nada pode ofuscar ou cancelar isso. Segunda lição: o plano da salvação é plenamente eficaz e seguro do início ao fim. Primeiro, porque foi forjado no seio da deidade desde os tempos eternos. Segundo, porque foi executado por aquele que de lá saiu, Cristo. Diante deste plano soberano e onipotente de Deus, não há lugar para acreditar em perda da salvação, como muitos acreditam aí, que eu tenho dificuldade de entender isso, e muito menos em abandono, pois como bem diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele nos amou quando ainda éramos pecador. Quanto mais agora que somos filhos benditos de Deus por meio de Cristo, não nos dará com ele todas as coisas que precisamos para viver neste mundo? Então, é uma segurança maravilhosa que Cristo nos dá. Sabe, mais uma vez eu deixo o meu pesar em relação a essas pregações e ensinos que estão sendo realizados dentro das igrejas com o propósito de atrair pessoas. Hum, Essa não é a proposta do evangelho, sabe? O evangelho, ele não se resume em prosperidade, em riqueza, em seguranças terrena, em felicidade a qualquer custo. O evangelho vai além disso, ele preenche os anseios, ele preenche ele preenche o vazio que há no coração do homem e que o faz buscar nas coisas desse mundo um preenchimento, o que não vai acontecer. Então, quando nós entendemos a palavra de Deus e a compreendemos de verdade, quando estamos num ambiente onde a pregação e a exposição do evangelho está, meu amado Deus, produz uma espiritualidade sadia e maravilhosa. Terceira lição: compreender essas verdades profundas gera um descanso profundo na alma, pois a graça remove o peso do desempenho religioso que atormenta todas as pessoas que buscam na religião uma maneira de se justificar perante Deus. Quarta lição: somente quem esteve face a face com o Pai desde toda a eternidade conhece o caminho para nos levar até Ele, como eu falei anteriormente. Qualquer outro nome que se apresente, exceto Cristo, com esta proposta seja anátema. Olha o que diz Atos capítulo 12, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu", veja bem, abaixo do céu, tá? "Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." Paulo está, o livro de Atos, quer dizer, ele foi escrito num contexto onde a idolatria era muito era muito difundida e as pessoas elas elas se prostravam diante de objetos, de animais, até mesmo de homens, como havia adoração ao imperador na época, divinizando-os. E o livro de Atos, ele afirma aqui com muita certeza isso, que não há outro nome, não há ninguém abaixo do sol, nem acima, tá? Nem acima.
tá? Ninguém, exceto Cristo, né? A salvação é um projeto de Deus para o homem. Não há, como já falei, não há anjo, arcanjo, querubins, serafins, personagens bíblicos, Maria, qualquer outro, pastores, não há. Não há. Se você colocar a sua esperança na mão de homens ou de qualquer coisa neste mundo para alcançar a salvação, você vai se frustrar, porque o único nome que nos é permitido acreditar e lançar toda a nossa confiança é Cristo, tá? Então, nós não podemos nos esquecer disso. Ele nos satisfaz em tudo, em todas as coisas, tá? Ele é pleno, ele é maravilhoso, ele é suficiente para nós em tudo. Alguém já disse que quem tem Cristo tem tudo. E quem não tem Cristo, ainda que acredite e ache que tem tudo, não tem nada. É um pobre miserável, infeliz. Eu dou esse destaque aqui. Quinta e última lição. Podemos ter a plena certeza, veja bem, que nossas súplicas, orações e rogos são ouvidos, porque quem as apresenta tem intimidade eterna com o Pai. Então não tem essa questão aí das religiões que cria aí uma série de escadinhas e estratificações para chegar a Deus. Você está aqui embaixo do pé da pirâmide e pede outros seres, pessoas ou personagens mais santificados para rogar por você ao filho, e o filho vai até o Pai pedir, né? Não existe isso, não existe isso. As nossas orações, elas são direcionadas a Deus no poder do Espírito Santo através do nome de Jesus. Jesus foi bem claro: se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedires em meu nome, eu vos atenderei. É claro, não é qualquer oração que é fruto da nossa vaidade, do nosso ego, que o Senhor Jesus, ele tem obrigação de atender. Não é isso. Tiago fala sobre isso, que as orações que não são ouvidas são justificadas porque são frutos da nossa ganância, do nosso ego, das nossas vaidades, né? Mas a oração, ela é feita, mais uma vez eu repito, ao Pai, no poder do Espírito Santo. Então, naquele momento que nós estamos prostrados diante de Deus, o Espírito Santo, ele vai nos conduzir em palavras, em súplicas, em rogos ao Pai, por meio de Cristo. Então, não é qualquer oração que o Senhor Jesus tem a obrigação de realizar nas nossas vidas. É aquela oração que é realizada no poder do Espírito Santo, que agrada o Pai, em nome de Jesus. Então, queridos, quando nós estamos antenados nisso, quando o nosso coração está transbordado desta verdade, o Espírito Santo está nos guiando numa verdadeira relação com o Pai. As nossas orações serão fruto daquilo que Ele deseja realizar na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e espero que esse devocional, assim como os outros, possa falar profundamente em nossos corações.